Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What a Code. Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What the Code, um programa idealizado pela Action, onde a gente vai conversar com diversos profissionais da área de tecnologia que são referência e têm trajetórias incríveis. Hoje eu vou conversar com ela, que é formada em engenharia elétrica, fez transição de carreira para ser desenvolvedora de software e também é criadora de conteúdo, Adriana Satti. Seja muito bem-vinda e fique livre para se apresentar para o pessoal que está assistindo. Ai, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A Extin é uma empresa super conhecida, uma referência na área de tecnologia. Então é uma honra ter sido convidada para participar do programa com vocês. Sua trajetória é incrível, tenho certeza que o pessoal vai adorar conhecer. Ai, obrigada. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Satti, sou desenvolvedora front-end, agora eu tô fazendo um pouco de migração, indo mais pro back-end. Já trabalho nesse ramo de tecnologia faz mais ou menos 4 anos. Eu fiz transição de carreira, vim da engenharia elétrica, então tive todo esse processo de aprender uma área nova, com vários termos novos, com todas as metodologias novas. E eu sempre mostrei isso no meu Instagram, faço conteúdo pro Instagram, pro YouTube, pro LinkedIn. Então, se vocês tiverem interesse, me sigam nessas redes para ver mais um pouquinho da minha vida. Muito bom. Uma coisa interessante é que você chegou a pensar que programação não era para você, principalmente porque você fez transição de carreira. Como que você fez para se conectar aí com essa profissão? Voltando um pouquinho no tempo, quando eu entrei na engenharia elétrica estava, assim, bombando. A engenharia no modo geral, todo mundo se formando, trabalhando em empresa internacional, ganhando mais de 5 mil. Então, eu já gostava muito de exatas, e daí eu escolhi engenharia porque eu falei, bem, eu vou ter um futuro garantido. Quando eu me formei, o contexto era outro. Muitas das tecnologias estavam sendo importadas lá de fora, então contratava engenheiro para ser analista, ficar trabalhando no Excel. E eu estava muito infeliz com o rumo que a minha carreira ia seguir se eu continuasse na engenharia. E eu tive contato com pessoas que trabalhavam com tecnologia e alguns desenvolvedores, e eles falavam super bem do mercado de trabalho, das oportunidades, do dia a dia. Só que eu também tive, ao mesmo tempo, muita frustração na faculdade quando eu tive contato com programação. E isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que o meu contato com programação foi muito ruim, porque as pessoas que ensinaram não souberam passar a programação de uma forma mais acessível. Então, toda a aula eram vários termos que eu nunca tinha ouvido falar, explicando com outros termos mais difíceis ainda. Sim. Então, eu não me sentia capaz, me sentia burra, não conseguia entender as coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu via muita gente que trabalhava na área e amava. E eu também queria ganhar bem, né? Queria ter um futuro legal, conseguir viajar, conseguir morar em outros lugares. E daí eu falei, bem, eu tô na engenharia, se eu continuar aqui eu vou ganhar mal, fazer uma coisa que eu não gosto. Ou eu posso ir pra área de tecnologia, fazer uma coisa que eu não gosto, mas ter a possibilidade de ganhar bem. Então, a minha primeira motivação realmente foi a parte financeira. Só que a partir do momento que eu fui aprendendo mais programação, tive professores melhores, aprendi de outra forma, eu comecei a realmente amar a programação, porque é impossível você não gostar, assim, eu acho que quem não gosta é porque não entendeu direito, eu sou apaixonada, e todo mundo que não gosta fala, não, assista esse tutorial, assista esse vídeo, você vai gostar. Que legal. A sua visão é sensacional, porque é justamente isso. Às vezes você não aprende, você se sente burro, assim, não tem capacidade de aprender, mas muitas vezes é a metodologia que você está usando. Às vezes você simplesmente não se conecta com aquela metodologia, aquela pessoa não consegue ensinar ou te tocar de alguma forma para você achar legal aquilo, ou te explica de uma forma que você não entende. Você acha que o problema é com você, quando na verdade às vezes simplesmente não é. Então é simplesmente abordar a tecnologia de uma forma diferente. E um ponto importante desse mercado é que, assim, é um mercado predominantemente masculino, né? Por que é um mercado predominantemente masculino? Qual que é a sua visão nesse sentido? E o que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Bem, a primeira coisa é que nós, mulheres, quando a gente nasce, a gente, desde pequenininha, é estimulada a brincar com coisas que não envolvem tanto raciocínio lógico, tecnologia. Sim. Então, por exemplo, eu, quando era pequena, eu ganhei boneca, eu ganhei coisa de cozinha, pra brincar de casinha. Então, eu não tinha essa coisa de estimular. Depois de um tempo, quando eu já tava com 6, 7 anos, daí meu pai começou a me estimular em casa, do tipo, eu vou arrumar uma tomada aqui, quer me ajudar? É assim que solda, isso aqui funciona por tal coisa. E daí ele me estimulou muito a ir mais pra uma parte tecnológica. Só que eu vejo que a maioria das mulheres não é assim.
elas são incentivadas a brincar de cuidar de uma criancinha, que é a boneca, ou brincar de casinha, que é a sua dona de casa. Então acaba que elas ficam com mais familiaridade com profissões que envolvam coisas assim. E homens não, eles vão jogar videogame, eles pegam um carrinho ou Lego. Então, uma das formas que pode mudar bem no começo é a gente começar a estimular as crianças a todas as áreas, tanto os homens a também brincar de boneca, casinha, brincar com tecnologia, mas as mulheres também, a entender que tem tipo uma gama de coisas que elas podem brincar e que também pode ser um estímulo para mais pra frente elas terem um leque maior de opções e escolher o que elas querem fazer. Porque se você só ensina a pessoa a cozinhar, provavelmente ela vai gostar de cozinhar porque ela sabe fazer aquilo. Vai ter um viés, né? Sim, tem um viés, mas se você dá todas as opções, mais pra frente ela vai poder escolher o caminho que ela tem mais afinidade e ela gosta mais. E mais um fato interessante que eu li recentemente, que as mulheres, elas começaram nesse mundo da programação. Antigamente, a maioria das mulheres eram programadoras. Exatamente. E daí, o que eu li recentemente foi um artigo da BBC falando que teve um viés muito político de tirar as mulheres programadoras e colocar homens. Eles queriam que homens que fossem políticos estivessem em cargos de tecnologia. Então, eles queriam formar um governo que tivesse muitas pessoas que fossem cientistas e engenheiros. Então, eles viram que essa área de programação estava com muita mulher, e naquela época não tinha tantas mulheres na política, então eles fizeram meio que forçadamente colocar homens nesses cargos. Mas o mais engraçado é que não foi por incompetência técnica, as mulheres tinham uma competência técnica muito boa, tanto é que foram elas que passaram o conteúdo adiante e ensinaram. E uma coisa que eu achei muito legal é que muitas mulheres que acabaram saindo das empresas e tudo mais, elas lançaram meio que um freelancer para trabalhar de casa, porque muito dessa programação que elas faziam era em papel antes para validar se tudo estava funcionando. Então elas conseguiam trabalhar de casa, porque conseguiam ser dona de casa, ser mãe, então era tipo um home office dos anos 60. Caramba, que loucura! Muito legal. Eu posso deixar comentado depois nesse vídeo esse link da BBC que fala sobre essa história, que eu achei bem legal. Show demais. Não, é muito legal isso, porque assim, mulheres na tecnologia, né? Eu também sou mulher, tô na área de tecnologia. Entrei, mas eu não conhecia a história. E a partir do momento que eu comecei a estudar e olhar pro lado e ver assim, realmente a gente tem poucas mulheres. E por que a gente tem poucas mulheres? Quando eu comecei a voltar atrás e entender que, tipo, assim, na verdade as mulheres foram pioneiras e por que a gente não tá mais tão representativa nesse mercado, foi realmente um choque pra mim, assim, pra ser bem sincera. Tipo assim, foi um resgate meio que de entender também a minha própria trajetória enquanto mulher no mercado de tecnologia. E a representatividade, ela é muito importante. Você é uma pessoa representativa. Você hoje tá inspirando muitas mulheres a entrarem na área, com certeza. Eu queria entender quem te inspira de mulher nesse mercado, quem já te inspirou ou te inspira. Ah, você também! É uma referência, adoro assistir teus vídeos no YouTube. Antes mesmo, assim, de eu decidir ir pra essa área de programação, quando eu já tava tentando ir pra tecnologia, assistia vídeo teu, da Loiane também, que ela falava sobre Angular, sobre Java. Gosto muito do conteúdo da Nina Talks também. Sim. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazendo conteúdo pro Instagram, sobre tecnologia. E aquilo explodiu a minha cabeça, porque antes o Instagram era só pra eu seguir meus amigos e aqueles famosos inalcançáveis. Exatamente. E a Nina foi meio que assim, o meio termo, porque ela era uma pessoa famosa, só que ela era uma pessoa alcançável, porque eu mandava mensagem perguntando de alguma coisa, ela me respondia. E ela falava sobre o conteúdo técnico e falava da vida dela. Então eu falei, nossa, que incrível. E... bem, acho que é isso. As que me vieram na cabeça agora, mas tem muitas mulheres também que fazem conteúdo e que acabam inspirando a gente. E é incrível ver como tem tanta mulher agora fazendo conteúdo, mais até que homem, eu vejo. Sim, eu acho isso muito legal. Eu acho que esse é o poder da internet, sabe? Porque hoje, assim, qualquer pessoa pode gravar, fazer um Instagram, a gente não depende dos meios convencionais pra aparecer. Isso quer dizer que, enfim, qualquer pessoa pode criar conteúdo e é uma porta de entrada para as mulheres também serem mais representativas. Então é justamente isso que você falou, tem muita mulher fazendo conteúdo. Isso é muito legal, porque eu vejo uma onda alimentando o mercado. Então, se eu vejo mais mulheres naquele lugar que eu nunca pensei em estar, poxa, já está num lugar possível para chegar algum dia. Então, eu fico muito empolgada quando eu vejo, eu sempre tento apoiar sempre que eu vejo. E eu acho que a gente já tá tendo um reflexo disso, pra ser bem sincera, assim. Eu acho que você já tá fazendo parte de uma geração que já tá meio que transformando esse mercado de alguma forma. Isso é muito legal. Nossa, isso é muito legal mesmo. Dizem que programação é difícil. Você concorda com isso? Assim, o que é preciso pra ter sucesso e não desistir? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Na verdade, qualquer coisa é difícil.
e qualquer coisa é fácil. Sim. Porque, tipo, tudo você vai precisar de uma base. O problema, entre aspas, o problema da programação, que muita gente vê ser difícil, é que é uma coisa totalmente nova. Não é tipo, eu vou cozinhar, mas eu já fiz um misto quente, então vou fazer um macarrão, eu sei ligar o forno. Não, programação é tipo, zera tudo, começa do zero. Pelo menos pra mim foi assim. Sim, pra mim também. Não tinha, assim, alguma coisa que eu entendia. Eu não entendia absolutamente nada. Então, pra mim foi difícil pra isso, mas se a gente pensar assim, a gente meio que não sai do lugar. Eu gosto de pensar que tudo que eu for fazer, eu vou ter que subir um degrau pra subir o outro, pra subir outro. Então, programação é difícil por a gente não ter tanta base. Às vezes as pessoas têm base por ter outro background e tudo mais que dá essa base. Mas, de forma geral, a gente tem que começar do zero. Só que, pra você ter sucesso meio que em qualquer coisa, você vai ter que começar do zero. Aquela frase clichêzona, mas todo sênior já foi júnior. Exatamente. Então, sim. Não, mas é isso mesmo, tem que começar de algum lugar, né? E assim, eu acho que a complexidade também tá relacionada com o quanto você sabe sobre aquele assunto. Exatamente isso que você falou, né? Depende da perspectiva, né? Qual habilidade que você acha que é fundamental para um profissional que trabalha com tecnologia? Eu vou puxar um assunto meio de fora. Sim. Mas Kaizen. Sim. Eu trabalhei em chão de fábrica por um tempo. E lá a gente falava muito sobre Kaizen, que é uma filosofia japonesa de melhoria contínua e também sempre ter a melhor performance possível dentro dessa melhoria. Então, acho que isso é o mais importante para programação, para você se destacar, porque programação e tecnologia é algo que vai mudando muito rápido com o tempo. Então, a gente sempre tem que estar lendo, se atualizando. E até no dia a dia, no trabalho, às vezes não é alguma coisa nova, mas é alguma coisa nova para você. Uma demanda nova que você tem que aprender, porque, não sei, tá faltando gente que entenda aquele conteúdo. Então, você sempre tem que estar aprendendo e melhorando também, porque não adianta estar aprendendo, mas não tá vendo se aquilo faz sentido pro que você tá fazendo. Então, essa melhoria contínua, constante. Sim, isso é realmente muito importante. Acho que programação é uma das únicas áreas que você aprende, estuda, entra na área, continua estudando e a gente nunca para de aprender. Você participou daquele reality show, foi um dos primeiros... Foi o primeiro reality show sobre programação do Brasil, eu acho. Eu acho que foi do mundo, hein? Eu acho que foi do mundo, gente. Foi um negócio assim, eu surtei na hora que eu vi. Cara, que legal. Que legal, não quero participar, porque deve ser uma pressão muito louca. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi uma loucura, assim, porque eu não gosto de fechar as portas antes delas se abrirem pra mim. Então, quando eu vi sobre o reality show, eu me inscrevi. Porque eu não sabia se eles iam me querer, então eu não estou em poder de decisão. Muito humilde. Então... Não, mas vai saber, né? Sim. Daí eu me inscrevi, e daí depois que eles me escolheram, eu falei, tá, agora eu posso decidir se eu quero ou não, porque eu estou em poder de decisão. Daí foi mais ou menos uns 5 dias, assim, surtando, passando mal, pensando, tipo, pontos positivos, pontos negativos, que eu poderia ganhar com aquilo, que eu poderia perder com aquilo. E daí eu percebi que a maioria eram pontos positivos e os negativos seria muito em relação a como eu ia me comportar dentro do reality show. Que eu só ia ter pontos negativos se eu não me comportasse de uma forma adequada. Então eu falei, tá, vai ser lição de vida. Eu acho que até o pessoal que vai pro BBB, se a pessoa gosta de receber feedback e melhorar bem aquela coisa do Kaizen, ela vai voltar diferente do BBB. Porque é um julgamento de todos os lados, todo mundo apontando o dedo pra você. Então eu fui muito com essa cabeça de... As pessoas vão me ver de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes, pessoas de background diferente. Então, alguma coisa eu vou tirar de bom disso aí. Nossa, com certeza. Eu imagino a ansiedade em decidir, será que eu vou, será que eu não vou? E assim, você já era criadora de conteúdo, já tinha um grande público, mas muitas pessoas te descobriram através do programa, você ganhou uma visibilidade muito grande. Eu te sigo, eu acompanho seu conteúdo, eu te falei que eu gosto muito. E uma das vezes que eu tava assistindo seus stories, você falou assim, que quanto mais você se expõe ao risco, mais você evolui. E justamente nesse sentido da exposição que você teve nesse programa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa frase eu falei meio que voltado também ao mercado de ações. Porque se você vai investir em algum ativo que tem um risco muito grande, provavelmente ele vai prometer também que você tenha um ganho muito grande ou uma perda muito grande. Tipo, eu vou investir em Bitcoin, o risco é muito grande. Sim. Mas às vezes ele pode, sei lá, aumentar 50 vezes. Eu vou investir em tesouro direto, o risco é pequeno. Mas vai ser seguro, vai aumentar aos pouquinhos. E daí eu fui com essa mentalidade pro reality show. Do tipo, vai ser um risco muito grande. Ou tipo, nossa, eu vou evoluir muito ou não. Mas aí eu também fui com isso de, tudo que vier vai ter que ser evolução. Eu vou forçar que eu evolua. Não vou me deixar abalar, mas também filtrar bem os feedbacks pra tentar evoluir de alguma forma, aprender alguma coisa nova. E foi muito bom essa exposição.
justamente pra eu falar em público, pra eu aprender a falar com câmera, pra eu perder a timidez, que eu comecei a fazer Instagram. Uma das maiores motivações de eu fazer Instagram foi perder a timidez, eu era muito tímida. Sim. Então, toda essa parte de se expor ao risco, toda vez que eu me expus de alguma forma, eu evoluí. E uma coisa que eu gosto também é, se você tiver a oportunidade de falar em público, fale em público. Tipo, você tá na sala de aula, tá com vergonha, levanta a mão e pergunta. Se alguém pede, um voluntário pra vir aqui no palco e falar sobre a história da tua vida, vai. Porque saber falar em público e saber falar em público bem ajuda muito a você se vender. Sim. Se vender na empresa, pra conseguir uma promoção. Sei lá, até pra fazer mais amizade, se você for num lugar pra fazer networking. Saber falar em público é uma skill muito essencial pra você evoluir profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Espiritualmente. Sim, é muito importante. E é realmente, trabalhar com internet, às vezes as pessoas não têm essa noção. Mas você se expõe muito, muito. Então, assim, pra Adriana criar um conteúdo e postar no Instagram dela, ela pesquisou muito, ela foi atrás, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em compartilhar conteúdo. Então, assim, a gente tá se expondo, é um risco, mas tem um retorno também, que igual você falou, visibilidade e tal. Então, tem essa parte também. Você também ensina pessoas, né? Você tem um curso onde você tira pessoas do zero pra fazer transição de carreira. Como que é essa experiência de mentorar? E em que isso agregou profissionalmente pra você? É muito engraçado que essa coisa de ensinar pessoas... tem uma pirâmide, que é a pirâmide de Glasser, que fala muito sobre o ensino, que é o quanto você absorve dependendo da forma que você estuda. Então, se você tá assistindo uma aula e só tá assistindo, você absorve, sei lá, 10%. Se você assiste a aula e escreve, você absorve 20%. Se você conversa sobre aquele assunto depois da aula, você absorve 40%. Mas se você ensina uma pessoa, você absorve 90%. Então é muito louco que essa parte de ensinar outras pessoas me fez aprender muita coisa. Muita coisa que eu falava, eu sei o que é uma API. Mas eu não sei a fundo o que é uma API. Sim. Eu sei o que é tal coisa, mas eu não sei a fundo o que é tal coisa. Porque quando você vai ensinar, você tem que saber tudo. Você tem que realmente entender como a coisa funciona pra explicar. Pra você passar a informação adiante e não ficar só que nem um papagaio repetindo. Exatamente. Então, essa parte, falando sobre a minha evolução, foi muito importante. Fazer esse curso, estudar bastante, porque me ajudou a ter uma base até mais forte do que eu tinha. E também é muito gratificante ver quando uma pessoa consegue evoluir porque você ajudou ela a evoluir. Ou uma pessoa conseguiu um trabalho, ou conseguiu entender uma coisa que ela nunca tinha entendido antes, porque você tá ali e você ajudou. Então também vira uma coisa de propósito, assim. Missão, né, cara? É bem isso mesmo. E eu gosto de falar que ensinar é uma engenharia reversa do conhecimento. Porque fantástico! Porque você tem que voltar, aprender de novo e ensinar. Porque não é simplesmente repassar o conhecimento, você tem que se aprofundar e repassar de uma forma que a pessoa consiga assimilar. Essa é a mágica do negócio. E aí é onde você realmente aprende. Sim. Porque você começa a enxergar outras perspectivas, né? Nossa, eu amei essa frase. Perfeita. Fala-se muito sobre mercado saturado. Você acredita que o mercado de tecnologia está saturado ou que ele vai saturar em algum momento? Na verdade, eu acredito que um tempinho atrás, alguns meses atrás, o mercado tava muito inchado, muita gente entrando com salário muito alto, sem muito conhecimento, justamente porque tava rolando muito dinheiro nesse mundo de tecnologia. Muitas empresas estavam investindo em empresas de tecnologia que não tava dando retorno financeiro, que tava só com promessa de ter lucro. Só que começou a aumentar o juro e tudo mais, ficou mais difícil de fazer empréstimo. Então as empresas elas tiveram que secar, porque elas já não estavam conseguindo dar lucro, não estavam conseguindo mais fazer empréstimo, não estavam recebendo rodada de investimento. Então elas tinham que tirar esse dinheiro de algum lugar. E é muito louco essa coisa de tecnologia. Até vi um artigo esses dias falando sobre empresas unicórnios e empresas camelos. Que empresa unicórnio é aquela que quer crescer a todo custo para adquirir muitos clientes, mas não necessariamente trazer lucro. É muito a longo prazo. E uma empresa camelo é aquela empresa que vai aos poucos, que resiste ao deserto, que vai crescendo aos poucos, mas vai dando lucro, e vai crescendo e vai dando lucro. Então teve muito essa tendência de ter muita empresa unicórnio na tecnologia, só que agora com um juro muito alto, não tendo investimento, essas empresas que estão mais no estilo camelo são as empresas que estão resistindo ao tempo e estão começando a crescer aos poucos. Então, voltando a essa parte de tecnologia. Como teve muita contratação, sem lucro e sem conseguir manter isso de uma forma estável, dependendo muito das rodadas de investimentos e empréstimos, eles estão tendo que cortar. Só que ao mesmo tempo tem muitas empresas que estão nesse estilo mais camelo e que estão precisando de desenvolvedor para crescer de uma forma mais orgânica.
Então, o que tá acontecendo muito é essas empresas que estavam com muito investimento, demitindo as pessoas, essas pessoas sendo contratadas por outras empresas. Eu tentei achar de onde eu vi essa pesquisa, mas eu vi uma pesquisa que aqui no Brasil, 70% das pessoas que passaram por layoff, desenvolvedores, eles conseguiram ser realocados em 3 meses. Uhum. Então, tipo, 70% é muita gente. Sim. O que eu vejo muito tá difícil pra quem é novo na área e tá tentando entrar. Antigamente era mais fácil, justamente porque tinha mais oportunidade, agora tá mais difícil. Só que se você comparar com outras áreas, tipo, sei lá, medicina, direito, farmácia, que precisa ter 5 anos pra você estudar, pra começar a trabalhar naquele cargo, você vê que um desenvolvedor, se ele estudar muito, 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 sei lá, por 3 anos, 4 anos, fazendo faculdade ou não, ele já consegue entrar na área. Sim. Então o pessoal fala, tá muito difícil. Só que, compara com outras áreas. Será que tá tão difícil assim? É aquela coisa, né? Tipo, vender o milagre, né? Tipo assim... em 6 meses você vai ganhar 5 mil. Gente, quem acreditou no conto dos 6 meses ganha 5 mil? Acontece. Talvez uma assim, vez ou outra, né? Eu acho que naquela época que tava muito em alta, até acontecia. Eu tenho, assim, alguns amigos que conseguiram. Sim, eu Mas, conheço tipo, também. passou essa onda, tá ligado? Agora a coisa tá se equilibrando e tudo mais, tá ficando mais palpável, mais perto da realidade. Perto da realidade, também. E você citou exemplo muito bom de outras áreas. Toda área, pra quem tá começando, é difícil. Não é só no mercado de tecnologia. E é que você falou, ele é um pouco mais acessível, né? Não vou usar o termo acessível, porque tecnologia, né, precisa de estudo, computador, etc. Mas no sentido de que você pode entrar sem uma faculdade, né? Você consegue estudar durante 1 ano, tem gente entrando no mercado. Então, assim, é um pouco mais fácil de entrar. Mas tem a dificuldade da barreira inicial. Isso aí realmente vai existir. Tem uma frase polêmica que você disse em um podcast... que não é preciso você amar programação para trabalhar com programação. Eu queria entender um pouquinho mais o seu ponto de vista, porque tem esse mito de, tipo, programador tem que amar programação, tem que gostar de estudar e tal. Então, nossa, eu fui muito criticada. Muita gente falando, tá aí, essa programadora só deve fazer porcaria no trabalho, deve ter entrado em 6 meses, deve ganhar bem e não saber fazer nada. Sênior que virou sênior em 3 meses. Recebi muita crítica. Nossa, sério? Muita crítica. Mas assim, eu acho que o negócio não é em si a programação, é você amar o teu trabalho, independente do que ele for, e você fazer ele direito, sabe? Eu não amava programação, agora eu amo. Mas por muito tempo eu não amei programação, mas era aquela coisa que pagava o meu dia a dia. Pagava meu aluguel, pagava minha comida, pagava meu transporte. E com o tempo eu percebi que era uma coisa que eu não amava porque eu não entendia. Então vai muito disso de você entender melhor, mas também você trabalhar com algo que, independente do que for, você queira fazer bem feito, sabe? Sim. É que nem quando você tem o teu setup, tá todo bagunçado, e você vai trabalhar e você fala, que saco. Ou você tem o teu setup e você vai lá, limpa ele, tira as teclas, limpa teu teclado, você faz aquilo com amor. Quando você vai trabalhar, você sente um orgulho daquilo que você tá fazendo. Então, é difícil falar isso de amar ou não o trabalho, porque muita gente fala que precisa amar pra você trabalhar com o que você quer e fazer direito. Só que eu acho que você tem que amar trabalhar independente do que for. Porque aquilo é o que tá te dando teu sustento. E daí você vai conseguir achar coisas que faz você amar aquilo. Não inicialmente você talvez vai amar, mas você vai achar caminhos que vai fazer você amar aquilo. Justamente porque no final do mês vai pagar tuas contas. Se você fizer direitinho, também vai trazer essa sensação de pertencimento, essa sensação que você tá fazendo alguma coisa pra sociedade, que tá ajudando os outros. Então, acho que é tipo uma construção. Eu não amava programação quando eu comecei, mas foi uma construção e agora eu amo trabalhar com programação. Mas acho que se fosse outra área também, eu conseguiria construir essa parte de amar o que eu faço. Por ter um feedback positivo, por fazer a coisa direito, por sempre colocar a minha energia de uma forma boa, ajudar as pessoas. Então, é uma frase polêmica. Sim. Mas não sei se deu pra entender o que eu quis falar. Não, deu sim. Mas eu também acho que tem uma diferença que não é tênue entre amar e você gostar do que você faz. Amar é uma palavra muito forte. Tem aquele negócio que, assim, faça o que você... Trabalhe com o que você ame e não ame mais aquilo. Porque trabalhar... Eu tive experiência com jogos que... Eu tive um estúdio de jogos durante muito tempo, onde a gente desenvolvia jogos nossos e tal. Quando eu desenvolvia os meus jogos, era sensacional. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, tipo, ser terceirizada, fazendo as ideias dos outros, eu passei a odiar aquilo. Então, tem isso, sabe? Tipo assim, não é, tipo, amar
você pode gostar do que você faz, não precisa amar o que você faz, sabe? Mas gostar do que você faz no sentido de ser um bom profissional, de realmente se dedicar pra fazer aquilo. Então, eu acho que a galera talvez tenha entendido um extremo, digamos assim, né? Mas Sim, é que é uma coisa meio filosófica, né? Não tem É difícil falar, assim, na risca, o que é exatamente. Mas pra mim é mais esse sentimento de você trabalhar, fazer a coisa certinha, fazer direito, sim. mostrar seu trabalho, ser reconhecido pelo seu trabalho, ver como ele tá ajudando as outras pessoas, ou como ele tá sendo aplicado em algum lugar e as pessoas estão gostando. E você ajuda muitas pessoas a se fazer transição de carreira, porque você ensina as pessoas do zero, você tem seu curso lá. E eu acredito que isso deve trazer vários insights pra você, até porque você passou por esse processo. Que você acha qual o melhor caminho pra começar no mercado de tecnologia? Existe melhor caminho, na verdade, assim? Olha, eu acho que a melhor coisa é uma frase que pode parecer um pouco contraditória, mas no começo eu acho que quantidade é melhor do que qualidade. Então, no começo, não escolha alguma coisa pra você focar. Sei lá, tira um mês pra você testar várias áreas. Ver vídeos de várias áreas, fazer tutoriais de várias áreas, conversar com pessoas em meetups. Então, fique aberto pra conhecer tudo que tem. E daí, depois que você falar, de todas essas áreas que eu conheci, que é dados, front, back, DevOps, sei lá, produto, eu gostei mais, sei lá, de DevOps. Então, agora, ao invés de ter quantidade e qualidade, eu vou ter qualidade antes de quantidade. Então, agora eu vou focar um pouco mais nessa área. Isso foi uma coisa que eu fiz no começo e que pra mim acho que valeu muito a pena. Eu me permiti experimentar um pouco de todas as áreas. Conversar com pessoas que trabalhavam em todas as áreas, mostrar como era o dia a dia. Porque quando eu fiz faculdade de engenharia elétrica, eu falei, eu vou ficar calculando as coisas. E daí eu descobri que no dia a dia as pessoas não faziam isso. Então é muito importante você, às vezes, você que faz faculdade na área, você não ficar só, naquela matéria, essa matéria aqui é de DevOps, é isso que eu vou fazer no dia a dia de trabalho. Porque muitas vezes não é isso que você vai fazer no teu dia a dia de trabalho. Então é muito importante conversar com pessoas que trabalham naquela área e elas mostrarem o que elas fazem na rotina dela. O que é o dia a dia mesmo? Aquilo é uma coisa que você vai gostar? Aquilo faz sentido pra você? E daí depois você focar em estudar. Sim, acho que é muito importante. E também, talvez as pessoas, quando estão entrando, estão tão perdidas que elas querem um caminho comum e um caminho certo, né? E é muito isso que você falou, tem que descobrir. Você tem que ir lá e ver com que você se identifica. Mas uma barreira muito grande é a primeira oportunidade. Você falou justamente dessa questão das empresas contratando, que estavam contratando muito, mas mesmo assim é muito difícil você conseguir sua primeira vaga. Eu vejo muito depoimento de pessoas que estão muito tempo tentando entrar no mercado e não conseguem. Como que você acha que um júnior pode se destacar ali nesse processo para concorrer com esse mar de gente que está tentando entrar no mercado de tecnologia? Beleza. Primeiro, a pessoa tem que ter uma base, pelo menos, das tecnologias que são usadas naquela área. Porque tem gente que às vezes sabe se vender bem, mas não tem a base. Então, a primeira coisa, tem essa base forte. Segundo, muitas das pessoas que vêm falar comigo, eu tô tentando há muito tempo e não consigo. Eu falo, me manda teu LinkedIn, me manda teu currículo. E daí eu vejo o LinkedIn tá incompleto, o LinkedIn não tem as palavras-chave, não tem uma foto boa, a pessoa não movimenta a rede dela. Manda o currículo, tá mal escrito, também não tem palavra-chave. Então, muito do que eu vejo, às vezes a pessoa não saber vender o peixe dela. Tem essa parte da base, que eu acho que é a mais difícil, mas é aquela lei de Pareto, não sei se é lei de Pareto, mas que é dos 20-80, que às vezes você tem que fazer 20% do esforço pra conseguir boa parte do sucesso. Então, depende muito de onde a pessoa tá colocando esforço. Às vezes ela já atingiu o mínimo que precisa de hard skills, mas daí tá forçando mais ainda em hard skills e ela devia tá indo pra soft skills. Ou às vezes é o contrário. Foi muito em soft skills e tá indo pra hard skills. Porque quando a gente faz alguma coisa bem, a gente tem tendência a ficar ali porque é a nossa zona de conforto, né? Exatamente. Então eu vejo que pessoas que são muito técnicas, às vezes não investem nessa parte de soft skills, ficam pra trás. Ou uma pessoa que investe muito em soft skills, não investe na hard skills, e daí na hora de... consegue o trabalho, mas na hora de trabalhar, fica sem chão. Então tem que ter esse equilíbrio, né? E aquela coisa de, tentar de formas diferentes. Então, se você tá tentando sempre da mesma forma, poxa, começa a analisar. Tem alguma coisa errada. Não vai adiantar, sabe? O que eu tô fazendo diferente? O que eu posso fazer diferente pra tentar de uma forma diferente, né? E é uma coisa que, se você pegar a trajetória de todo mundo que já passou por aqui, inclusive no What the Code, você vê que são pessoas que fugiram um pouco de fora da curva. Que foram atrás de experimentar, que foram atrás de buscar uma trajetória diferente, assim, sabe? Construir a sua trajetória. Então, acho que a experimentação é importante. Tem um conteúdo no seu Instagram que é super viral, que é a Sexta-feira da Maldade.
Onde você fala situações, assim, cômicas, que desenvolvedores fazem na sexta-feira, que é considerada maldade, assim. Eu quero saber qual foi a maior maldade que a Adriana já fez. Ai, meu Deus. Não precisa ser na sexta-feira. Pior é que, se bobear, acho que foi até numa sexta-feira. Mas não tenho certeza. Mas acho que uma das coisas que eu fiz que, nossa, eu quase infartei, foi quando eu tava trabalhando no Santander. Já tava quase 2 anos lá, então eu tinha bastante autonomia. A gente tava numa startup do Santander, então não tinha tanta burocracia pra fazer todo o trabalho. E eu já tinha acesso pra comitar direto na Master. Então, eu fazia as coisas e às vezes, quando tava dando problema em produção, eu ia lá e comitava direto na Master, porque eu sabia que o nosso produto tava perdendo dinheiro. Então, cada segundo que o nosso aplicativo tava fora, a gente tava perdendo dinheiro. Então, eu falava, não, vou comitar direto na Master, depois eu faço todo o padrãozinho e tudo mais, reverto e fica tudo bem. Daí teve uma vez que a gente tava com um problema, o pessoal não tava conseguindo finalizar o empréstimo no aplicativo. E daí eu fiz o commit rápido, porque eu sei que o pessoal tava perdendo dinheiro. O pessoal em cima de mim, ai meu Deus, o que tem que fazer? A gente não tá conseguindo fazer empréstimo. Daí eu fiz o commit na Master. E eu fiz um while infinito que fazia uma chamada pro back-end. My God. Então, tipo, eu coloquei aquilo e daí caiu o back-end. Aí o mundo explodiu. Daí o mundo explodiu. O bom é que dá pra dar um revert. Sim. E daí as pessoas, pelo menos, não conseguiam terminar o empréstimo, mas elas conseguiam entrar no aplicativo. Sim. Não, o bom é isso, tipo assim, o pessoal fica com medo, nossa, trabalhar como júnior, medo de acabar com a aplicação, mas, gente, com controle de versão, Sim. Você volta no tempo. Então, não se preocupe, tem como salvar. Mas essa história foi realmente boa. Bom, você falou de uma situação cômica que foi um erro, mas tirando a parte cômica, o que você faria de diferente hoje? Bem, quando eu comecei, um dos maiores erros que eu fiz foi ouvir uma pessoa sobre o que fazer e seguir ela cegamente. Então, uma das coisas que eu faria, é muito importante você ter várias visões de várias pessoas diferentes, porque às vezes a pessoa tá num contexto que é só o contexto dela. Olha só a dica que a pessoa me deu. Eu não sabia absolutamente nada, nunca tinha estudado JavaScript, não sabia o que era front, não sabia o que era back, perguntei o que eu preciso estudar. E dessa pessoa falou, estuda Node, está em alta. E daí eu comprei um curso de Node, não sabia mexer no terminal, não sabia o que era front, um back, não sabia o que era JavaScript, achava que JavaScript era a mesma coisa que Java. E daí eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus do céu, eu sou burra, não consigo entender nada. Então, além dessa dica que eu dei de você se explorar várias áreas, procure várias pessoas diferentes pra te darem dicas e meio que te mentorarem. Não vá pelo caminho de só uma pessoa. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida pessoal também. Se eu tô com algum problema, eu vou no médico, eu não ouço a opinião de um médico. Eu vou em outro. Sim. Porque todos somos seres humanos e a gente erra. Então é importante você também ter uma parte crítica, não seguir cegamente ninguém. Eu falo isso também pro pessoal que faz o curso Step 1 comigo. Não me sigam cegamente. Procure a documentação, vejam outros vídeos, criem sua própria opinião sobre isso. O que é a melhor tecnologia, o melhor framework. Então é muito importante você não seguir cegamente ninguém. Eu peguei essa pessoa como mentora e segui e ficava frustrada por muito tempo. E depois fui perguntar pra outra pessoa, pô, o que eu tenho que seguir? O que eu tenho que estudar pra virar uma desenvolvedora? Ah, começa por HTML. E daí eu fui estudar HTML, estourou a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu tô entendendo as coisas. Agora eu tô entendendo como funciona. Agora eu entendi o que é front. Sim. Então é muito importante você ter esse pensamento bem crítico e pegar várias pessoas pra te ajudarem a construir teu pensamento crítico. Vários artigos também, livros, vídeos, até conteúdo do Instagram. Tem várias formas. Eu acho que a gente tá vivendo uma era da informação. É muita informação. E se você não consegue fazer a triagem do que realmente é relevante pra você, principalmente, no seu contexto, porque uma coisa que sempre me perguntam é, Carol, o que você acha? Vale a pena? Você deve ter recebido esse tipo de pergunta 1 milhão de vezes. Mas é muito difícil você se colocar no contexto daquela pessoa, porque é aquela pessoa, entendeu? Então ela tem todo o contexto dela, de repente, sei lá, pra ela não faz sentido estudar aquilo, ou ela não tem afinidade com aquilo. Então é muito difícil você falar, é isso, é aquilo, é preto ou é branco. Então tem que ter uma triagem em relação às informações, né? É uma coisa que eu gosto bastante do aprendizado, é que cada um aprende de um jeito também, e ensinar também, cada um tem um jeito de ensinar. E tem uma parte aqui no programa que é desmistificando a programação. A ideia é de fazer os nossos convidados, que são experts ali, falar sobre um assunto para trazer isso de forma acessível para quem não entende programação. E a Adriana hoje vai explicar pra gente sobre APIs. Bem, gente, eu escolhi API
porque quando eu tava aprendendo, eu via API em todos os lugares. No meu trabalho também sempre falava API. E é engraçado que agora até pessoas de negócios falam, tem que fazer integração com API e tal. E eu não conseguia entender o que era uma API. Eu sempre via um exemplo de um garçom, e daí eu falava, o que esse garçom tá fazendo? O que tá acontecendo? Então eu vou voltar do início, que API significa Application Programming Interface. E quando eu vi essa sigla, eu falei, não entendi nada. Porque eu não sabia o que era uma interface. Então, uma interface é algo que faz o ser humano conseguir se comunicar com uma máquina, com algum sistema. Então, se você pegar, por exemplo, um celular, você tem a tua entrada USB aqui. Ela é uma interface, porque ela consegue se comunicar com outra coisa. E é importante saber também que a API, ela tem vários protocolos, várias regras. Por exemplo, se eu usar um cabo USB num lugar onde aceita Lightning, não vai funcionar. Sim. Então, para a API funcionar, tem que estar tudo muito bem conectado, todo mundo seguindo as mesmas regras. Agora que eu expliquei o que é uma interface, eu vou explicar que uma API, ela faz a conexão entre dois sistemas. Então, por exemplo, você tem o teu front-end, que é o lugar que o usuário consegue enxergar, e você quer informações sobre o tempo. Então, provavelmente vai ter lá um servidor que tem as informações sobre o tempo, e ele vai fornecer uma API que vai fazer essa conexão com o front-end. Então, uma API nada mais é que algo que faz as conexões entre dois sistemas. E uma coisa também que é legal, que eu também demorei para entender, é que a API também funciona entre um back-end e outro back-end. E agora voltando pro exemplo da cozinha, a API é como se fosse o garçom. Agora eu vou usar o exemplo do garçom, depois vocês entenderam a base. Então, por exemplo, você faz um pedido, você é o front, você é o cliente. Você vai lá, olha o cardápio e fala, eu quero um filé mignon. E daí o garçom vai ser API, que ele vai anotar o pedido, ele vai até a cozinha e vai falar pro back-end, que é o cozinheiro, falar, faz um filé mignon. Depois que o filé mignon ficar pronto, o garçom vai pegar esse filé mignon e vai levar pro cliente. Então, esse também é o contexto de request e response. Você fez um request, a API levou e voltou com o response, que é o filé mignon pronto. E também pode acontecer de ter uma integração entre dois back-ends. Então, por exemplo, tem essa cozinha que faz só comida francesa, por exemplo. Mas ela quer começar a vender brownie. Então, ela vai pedir para outra cozinha fazer o brownie e o garçom ir lá pegar esse brownie. Então, fala, o front aqui, o cliente pediu um brownie. O garçom vai até o back e fala, ele quer um brownie. Então, essa cozinha vai mandar outro garçom ir lá pro back-end, vai pegar o brownie, levar para a cozinha e depois levar para o cliente. Então, mais ou menos isso que é uma API. API é algo que a gente usa demais no dia a dia, tanto front como back. Sim. E até o pessoal de negócio tem que saber o que é uma API. Então, é um conceito bem importante para vocês estarem na ponta da língua. Sim, eu gostei muito da analogia do brownie. Foi sensacional. E como você é expert, né? A gente também tem uma parte que a gente pede dica de expert, de alguma ferramenta, algo que você usa no seu dia a dia que você acha legal. Uhum. Então, o que você gostaria de compartilhar com a gente hoje? Bem, meu background é muito mais de front-end, né? Agora eu tô mudando pro back. Mas no front eu sempre uso bastante o Lighthouse, que tá dentro do Chrome. Então, se você usa Inspecionar, lá tem uma abinha que tem o Lighthouse e ele ajuda a ver a performance do teu site. Então, é muito legal que quando você usa essa ferramenta, você consegue ver se teu site tá muito lento, se ele tá com uma boa acessibilidade, como que você pode melhorar a performance dele, quanto tempo ele demora para renderizar. Porque tem muito cliente que às vezes ele entra no site, ficou 3 segundos com a tela branca, ele já sai porque ele não tem paciência. Sim. Então é muito importante você pensar em todos esses aspectos, justamente porque se a gente faz um site, a gente tem alguma coisa que a gente quer mostrar pro mundo, né? Então a gente tem que deixar ele da melhor forma possível e essa ferramenta ajuda a gente a otimizar bastante o site. E aproveitando esse gancho, quero dar uma dica para pessoas que querem procurar emprego. Ó. Essa dica é quente. Eu vejo muitos sites de empresas que tem muita coisa a ser melhorada. Então, às vezes, você quer entrar numa empresa, você pode passar esse site no Lightning, ver o que pode ser melhorado, faz uma versão clone desse site com coisas que podem ser melhoradas e apresenta para alguma pessoa que já é da área, por exemplo, um outro desenvolvedor. É legal você também mandar mensagem para alguém que já é gerente ou manager, justamente porque essa pessoa, às vezes, que tá com as vagas abertas, e também para os recrutadores. Porque aí você passa de uma parte que todo mundo faz, você vai passar da média. Quando todo mundo tá procurando, tá ali na vaga do LinkedIn, esse candidato, candidatura simplificada. Olha como é fácil fazer isso. Sim. Então a concorrência fica muito grande, porque Exatamente. muita gente faz isso. Mas você ir lá, passar no Lightning,
melhorar a performance do site, mostrar como você melhorou, enviar um protótipo, quem que faz isso? Então, gente, a concorrência depende muito do esforço que você tá fazendo. Se alguma coisa é muito fácil, vai ter muita concorrência. Se a coisa for mais difícil, você vai diminuir a concorrência e também aumentar a chance de você conseguir aquela vaga de emprego. Nossa, isso foi sensacional, de verdade. Porque aconteceu comigo numa equipe que eu tava, que a gente precisava contratar um programador pleno para especialidades que a gente tava trabalhando, e a gente não encontrou esse programador pleno. Quem passou foi um júnior. Só que ele foi muito genial no que ele fez. Na entrevista principal dele, ele fez uma apresentação falando sobre toda a arquitetura do projeto. Tipo assim, ele analisou a arquitetura do projeto, ele fez uma apresentação pro coordenador e ele passou na vaga de júnior. Assim, sabe, saiu muito da zona de conforto. Então, é muito isso, explorar outras formas, né? Se é muito fácil, praticamente todo mundo vai fazer e vai ser... Isso. Assim, o pessoal fala, tá muito difícil achar vaga de júnior, mas o que você tá fazendo pra se destacar dos demais? Exatamente. O que você tá fazendo de verdade? Eu estudei 20 horas por dia, tá, mas isso não vale de nada. O que vale é o que você consegue mostrar, que você consegue fazer com esse conhecimento. Isso, exatamente. Agora, eu quero conhecer um pouco mais a Adriana, que esse quadro foi inspirado na Sexta-feira da Maldade. Ai, meu Deus. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com você. Esse é o Eu Nunca da Programação. Vou falar algumas situações e aí você fala se realmente aconteceu com você ou não. Eu nunca falei que a internet caiu pra poder ir pra praia. Não, isso não. Então era fake. Era fake, mas eu conheço muita gente que já fez isso. Que eu fazia, teve uma época que eu aproveitei o home office e eu fui pra João Pessoa, fiquei na casa de uma amiga, mas aí a gente acordava tipo 6 horas da manhã, ia pra praia, ficava até as 8, daí eu voltava, tomava um banho e começava a trabalhar às 9. Sim. Eu nunca corrigi bugs que eu mesmo criei. Já fiz isso. Isso aí não tem como, né? Não tem como. Às vezes é um bug que você até tentou, assim, de verdade, eu tentei, mas eu não consegui. E tá funcionando, não do melhor jeito, então deixa lá. Eu nunca fingi que tava tomando café, mas na verdade era cerveja. Não. Esse é um meme do Sexta-feira da Maldade de férias, mas não, gente, não. O Dan também já fez esse meme. Eu já tomei cerveja na hora do almoço, mas porque o meu chefe tava tomando junto. Sim, então daí pode. É liberado. Tá liberado, sim, com certeza. Eu ia perguntar, eu nunca fiz convite na Master, mas você já falou que fez, então não dá nem pra perguntar. Eu nunca me inscrevi em newsletter com e-mail do colega de trabalho. Não, isso não. Foi só uma maldade pra... Eu nunca disse, na minha máquina funciona. Já disse várias vezes. Inclusive, já falei essa semana. Aquela coisa, um dia sem falar, na minha máquina funciona. Um dia sem falar, na minha máquina funciona. É o último argumento que a gente tem. Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Já tive orgulho de alguma gambiarra. Funcionou, né? Funcionou, tava bonita, assim, não tava nos melhores padrões, mas ficou tão... Gambiarra, né? Não sei, era uma gambiarra que me dava orgulho, então... Tem gambiarras que são bonitinhas. Bom, e tem uma parte aqui que uma coisa que eu gosto é uma trend do TikTok, que é analisar um meme pra trazer de forma simples pra quem não entende programação. Aí eu escolhi um meme aqui pra você explicar o que significa esse meme. Gente, isso aqui é baseado em fatos reais. Porque quando eu tava aprendendo a programar e tudo mais, foi a primeira vez que eu usei Live Server é uma extensão do VS Code, que ele faz um servidorzinho pra você conseguir mudar as coisas de HTML e CSS e ele atualiza automático, não precisa ficar salvando e renderizando a página. E daí eu falei, não tá dando certo. Daí meu amigo falou, manda o link aí pra mim. E ele tava se referindo ao link do GitHub. Eu peguei e mandei o localhost. E só explicando mais, o localhost, ele meio que faz um servidorzinho na sua máquina. Então, quando você vai acessar um site, tem aqueles numerozinhos que você pode acessar. Na verdade, tem a URL, mas na verdade, por trás daquela URL, tem os numerozinhos. Então, é essa forma que tem um servidor. E quando você usa o localhost, é um servidor que só você consegue acessar da tua máquina. Então, se você mandar pra outra pessoa, ela não vai conseguir ver, porque vai estar apontando pra máquina dela, e não a tua. Sim. Então, pra você conseguir acessar um site e tudo mais, mandar, precisa estar essa URL, esse site ser postado em algum lugar, tá dentro de um servidor que seja acessível às outras pessoas.
Nossa, muito bom. E tem inclusive um conteúdo seu, como funciona a internet, e pra mim é um dos melhores reels do Instagram, porque foi sensacional a forma que você explica. Adriana, foi muito bom bater esse papo com você, muito obrigada por ter topado. Agora eu vou deixar o espaço para suas considerações finais aí, também fala onde o pessoal pode conferir o seu trabalho. Bem, gente, mais uma vez, muito obrigada por ter me chamado, fico muito honrada de estar aqui, e vou fazer um jabazinho agora rapidão. Eu tenho um curso de programação, que é para quem tá querendo iniciar no mundo da programação, chamado Step One, que são seus primeiros passos dentro da tecnologia. E o legal desse curso é mesmo que você não saiba a área que você quer seguir, é uma forma também de você ter um acesso, um contato com uma forma bem prática de como funciona o mundo do front-end. Então, eu falo primeiros passos na programação, porque eu ensino bastante a base de como funciona a internet, o que é uma URL, o que é front, o que é mapback, o que é API, várias outras coisas. Então é legal porque você sai com uma base bem legal pra depois você ir pra outras áreas se quiser, mas você também vai descobrir se você gosta ou não do front-end. E tirando esse curso, eu também tenho o Step Changer, que é um curso de soft skills, que daí eu falo sobre LinkedIn, currículo, entrevista, carreira, falo bastante sobre mindset, sobre como manter uma rotina produtiva sem você ter um burnout, porque muita gente acha que trabalhar 10 horas por dia é ser super produtivo, mas na verdade a produtividade é você conseguir equilibrar bem a tua vida profissional, tua vida amorosa, familiar, lazer, pessoal. Então esse curso é bem legal também. E tem as minhas redes sociais que vocês podem acompanhar no Instagram, o meu dia a dia. E no YouTube tem mais tutoriais de programação. E no TikTok mais conteúdo de humor. E sigam, porque o conteúdo dela é sensacional. Obrigada. O conteúdo dela também é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi mais um episódio do Water Code e a gente se vê no próximo.